Amados, livro de Números, capítulo de número 27. Números 27. Número está no Primeiro Testamento, conhecido mundialmente por nós cristãos como Antigo Testamento. Palavra que é refutada pelos nossos irmãos israelitas, até porque nós cristãos proferimos Novo e Antigo Testamento, e eles não admitem a palavra antigo, e com certa razão. Nada ficou velho, nada ficou antigo. Por isso, Primeiro Testamento, ou conhecido como Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 27. Uma passagem muito conhecida entre nós. Quero chamar também a preciosíssima atenção dos nossos amados internautas, que não são poucos, e dizer que o vosso receptor agora é nada mais, nada menos que uma extensão desse santuário. E o Deus que vai falar aqui, o que nós vamos sentir aqui, os senhores vão de sentir aí. Números capítulo 27, os amados acharam? Diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filha de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e mesmo sem entender nada, digam amém. Vai dizer que tu entendeu? Os amados que estiveram de pé por um instante, obrigado, tá, querido? Pode estar sentados. Eu até entendo em algumas denominações, inclusive na nossa denominação, isso é placido, estarmos de pé para fazermos a leitura. Eu até perguntei uma certa feita no seminário, entre nós, quem é que inventou isso, que para ler a Bíblia tem que ficar de pé. Aí, não, mas é respeito à palavra de Deus. Eu disse, tá bom, amém. E quem traduziu? Traduziu em pé ou sentado? Pois bem, para os amados entenderem o que ora acabamos de ler, escuta bem, para entender esse texto aqui, eu até te peço que deixe aberto, porque nós vamos recapitulá-lo. Para entendermos esse texto aqui, requer vamos retroceder por 40 anos aí, para entendermos o que aconteceu aqui em Números capítulo 27. Antes, porém, eu quero dizer que aquilo que você falou está valendo, tá? Do tipo, Deus vai falar contigo nesta noite. Vai falar sim, fica tranquilo, tá bom? Aparentemente não vai, mas fique em paz. No final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque o final também ainda não chegou, tá? Para entendermos esse texto aqui, queridos,
esta passagem, essa história, vamos retroceder um pouquinho. Todos nós sabemos que Israel saiu do Egito, fora cativo por cerca de 430 anos. E quando Israel saíra do Egito, havia um líder que comandava este povo, cujo nome era Moisés. Todos nós conhecemos. 40 dias depois que eles saíram do Egito. Quantos dias? Ah, tá fraco. Quantos dias? Eles chegaram na fronteira e Deus disse: Moisés, acolá, depois do rio, é as terras que eu prometi a Abraão, vosso pai. Essas terras é de vocês. Moisés chamou 12 espias, de cada tribo, e disse: ide e espiai a terra. O que é que Moisés falou para que eles fizessem? Olha só, espiar a terra. Se eles fizessem algo completamente diferente, estavam fazendo o que Moisés não mandou. Na realidade foram 12 espias, mas na realidade só tinha 2, porque os outros 10 não foram espiar a terra, foram ver o povo da terra. Os outros 2 trouxeram fruto da terra, porque eles foram e cumpriram o que Moisés pediu, espiar a terra. Os outros 2 não, os outros 10 não. Os outros 10 começaram a observar os permeantes da terra e viram que eram gigantes, que eram fortes. E quando voltaram, os 10 chegaram primeiro. Saíram 12, mas 10 chegaram primeiro. E Moisés disse: e aí, espiaram a terra? Eles não trouxeram notícia nenhuma, só disseram isso: a terra tem gigante. Sim, mas e a terra? Tem gigante. Não dá para a gente tomar posse desta terra. Sim, mas isso aí é sobre os permeantes. Eu quero saber, a terra é boa? Dá fruto? Mana leite e mel? Não deu para ver isso não. A gente só viu o gigante. Mas não pedi para vocês olharem isso. Eu pedi para olhar a terra. Moisés conta e vê que só tem 10. Mas eu não mandei 12? Cadê os outros 2? Os senhores haverá de convir? Um exemplo. Saindo daqui uma carreta para Salvador. Carregada, uma carreta carregada aí de, sei lá, de fardos. E é lógico que essa carreta, na banguela, como a gente diz, vai poder até desenvolver um pouco mais. Mas, normalmente, ela vai aí a 80, 70, dependendo, 40, 30 km por hora, 20, 10 na subida. Tá? Alguém me ouve? Amém. Uns 10. Alguém me ouve? Amém. Escuta bem isso. E junto com esta carreta também sai um carro possante. Sai aí uma BMW. Sai aí um carro que foi presente hoje. Né? Escuta bem isso. É lógico que o carro de passeio vai chegar primeiro que a carreta. Sim ou não? Lógico. Porque o carro de passeio desenvolve mais. E a carreta primeiro é maior e depois ela está carregada. Por isso os 10 chegaram primeiro. E os outros 2 vinham carregados. Segundo o historiador, eles chegaram 24 horas depois. E o que é que os outros 2 traziam? Um tal de Josué e Calebe. Um cacho de uva. E o cacho era tão grande que careceu de 2 homens para carregar um cacho de uva. Escuta só, um cacho de uva. E eles 2 demoraram, descanso, um cacho de uva. Eles fizeram isto porque Moisés pedira: ide a espiar a terra, ver se a terra é boa. E o que eles viram lá, se ele chegasse lá e dissesse: a terra é boa, olha o cacho de uva, iam chamar ele de mentirosos. Por isso eles disseram: nós não vamos com palavras, nós vamos chegar lá com fatos. E os outros 10 levaram palavras. E as palavras que os 10 levaram desviaram toda a congregação. Toda a congregação. Toda. Levantou-se, inclusive, um cidadão, um tal de Coré, que, como se diz na Bahia, pisteou a cabeça de todo mundo.
eles estavam como que rebeldes. E todos queriam apedrejar a Moisés. Moisés disse, espera aí, mas cadê os outros dois? 24 horas depois, os outros dois chegaram. Cansados, Josué e Calebe, com um cacho de uva nas costas. Disseram, se eu falasse o que nós vimos, se nós dois falássemos o que vimos, os senhores não iam acreditar. Portanto, não temos palavras, nós temos fato. E jogou um cacho de uva. O que é isso aí? É o cacho de... é a menor fruta de lá, viu? De tu. Pois bem, os 10 tinham palavras contrárias. Aí Deus se levantou e disse, vocês dois aí estão na minha lista. E vocês 10 riscados da lista. E Deus ficou tão irado que disse, de 20 anos para cima, morre todo mundo. Morreu. Foi morrendo gente, morrendo gente. Deus disse, olha, só vão tomar posse das terras que eu prometi, depois que morrerem todos os murmuradores. E morreram. E demorou 40 anos. E nesses 40 anos foi morrendo de 20 anos para cima, todo mundo que saiu do Egito. Resumindo, de 20 anos para cima que saiu do Egito, só entraram na terra prometida 2. Josué e Calebe. Pois bem, pastor, mas o que é que isso tem a ver com o texto? Muito a ver. Deus chegou para Moisés 40 anos depois da rebelião. E disse, Moisés, chama um daqueles que fora enviado como espia. Moisés chamou o Josué. Passou o comando para Josué. E Deus disse, Moisés, ordena aos teus auxiliares que traga o censo de quantas pessoas tens aí. Porque eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus de justiça. Porque quando chegarem do lado de lá, as terras serão divididas segundo o número das famílias. Ou seja, eu não vou dar 1 milhão de lotes para quem precisa simplesmente de 800 mil lotes. Eu não vou dar 2 milhões de lotes para quem precisa de 4 milhões. Vai ter gente apertada. Por isso, então, conta quantas famílias tem, para que eles tomem posse segundo o número das famílias. Isso você encontra no capítulo 26. No capítulo 26 é feito o censo, tudo bonitinho. No capítulo 27, foi o que nós lemos, quando Moisés disse, já está dividido, está tudo ok, temos um número de X, um exemplo aqui. A tribo de Dan, 1.200.000 pessoas, famílias. Da tribo de Esacar, 800.000 famílias. Da tribo de Zabulon, 1.300.000 famílias. Da tribo de Judá, 1.800.000 famílias. E assim foi. Dividiu. Acabou o censo? Acabou. Repassou e viu que está tudo ok? Ok. E Moisés passa o comando para Josué. E todos nós sabemos que Moisés vai morrer. Pois bem, aí aparecem essas 5 moças, que você pode observar no capítulo 27, versículo 1, os nomes delas, né? Máquila, Noa, Nógala, Milca e Tirza. Não é Tisga, Tisga é seca, magrela, é Tirza. E aparecem essas 5 moças. E se você ler direito, elas pegaram Moisés, e jogaram Moisés no canto da parede. Elas colocaram Moisés, como nós proferimos, no viela, no beco sem saída. Elas jogaram todo o protocolo para trás. Primeiro, porque elas não podiam ir até Moisés. Não se esqueça que está no início do princípio de tudo. Mulheres aqui nesta época, misericórdia, Senhor. Até se ela olhasse, atravessar, estava arriscado de ser apedrejada. Mulheres nesse período aqui, era tida como um mero objeto e nada mais. E essas mulheres, essas 5 moças, não podiam ir até Moisés, muito menos na tenda da congregação. E nem
Nenhum dos filhos de Israel podia ir direto a Moisés. Por isso havia os 70. Elas agendavam com os 70. Se os 70 não solucionasse, iria para o sumo sacerdote, que nessa época aqui é o filho de Arão, porque Arão já morreu, tá? O Eleazar. Resumindo, se o sumo sacerdote não resolve, aí marcavam audiência com Moisés para ver qual é o dia que Moisés ia atender. E como a fila era grande, sabe Deus se elas seriam atendidas. Sabe o que é que elas fizeram? Elas deu um drible nos 70. Eleazar deu um cochilo, ela também, e as 5. E deram de cara com Moisés. E você não imagina o que é que essas mulheres disseram. Ela, dá licença, Moisés, que é isso? Audiência, mas não marcou, é sem marcar mesmo. Moisés, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Mas o que é isso? Moisés, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Já fez o censo? Já. Contou tudinho? Uhum. E por que o nome de meu pai não estava? O nome de meu pai não foi contado. Pastor, não tem isso não, vamos ler de novo. E ó. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, ou seja, da tribo de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José do Egito com Azenate. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Nogla, Milca, Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e diante dos príncipes, 70, de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, olha o que elas disseram, nosso pai morreu no deserto e não foi, tá? Não estava entre a congregação dos rebeldes, os rebeldes lá, a congregação de Coré, meu pai não estava não, tudo bem, ele morreu em pecado, isso é verdade, mas que pecado era esse? Porque o homem não gerar filho, homem era considerado pecador, e se ele morresse sem gerar filhos, e se sua mulher estivesse viva, casaria com o cunhado para ver se gerava semente. Você conhece a lei? Elas disseram, papai morreu em pecado, ou seja, o pecado de meu pai, porque ele não gerou filho, homem, só gerou 5, que sou eu e aqui, nós 4 aqui. Pois é, agora quer dizer, porque papai não tinha filho homem, não foi contado. Que é isso, Moisés? Estou dizendo que está errado, não. Só acho que não está certo. Também não tenho certeza, acho. Você não pode me apedrejar por achar. Moisés disse, mas vocês querem que eu faça o quê? É lei. Ela disse, tudo bem, é lei. Mas eu vou para onde? Sair do Egito. Passar o Jordão eu não posso, porque não tem terra para gente. Ficar aqui para quê? Para morrer? Diga para mim, pronto, para onde nós 5 vamos? Se passar o Jordão, não tem terra. Porque papai não foi contado. Moisés, eu não estou te pedindo nada demais não. Só estou te pedindo o que seria de papai dar para a gente. Só porque a gente não é homem. O que é isso, Moisés? Leia direito, isso não é isso. Moisés disse, mas é lei. É lei. Elas jogaram Moisés na parede. Lei de quem? Ele teve que dizer, lei de Moisés. Ela disse, estou dizendo que está errado. Não, agora faz um favor para a gente, pronto. Leva a nossa causa perante o Senhor e pergunta para Deus o que é que ele disse. Porque nessa época ninguém podia falar com Deus. Era só Moisés. Nessa época ninguém tinha acesso. Era só Moisés. Posso te dar um conselho assim, divinal? Aproveita a época, o véu foi rasgado. Entendeu? Elas disseram, pronto, leva a nossa causa perante o Senhor, faz isso. Pergunta para Deus, se fosse Ele, o que é que Ele faria com a gente. Pronto, pergunta para Deus.
E foi justamente o que Moisés fez, versículo 5. Levou a causa delas perante o Senhor. Aí o versículo 6 arrebenta. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade, ou língua estranha, falaram retamente, ou seja, elas estão certas. Olha o que Deus disse: certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Pastor, não entendi, porque não quis, mas eu expliquei. Elas foram a Moisés e disseram: tudo bem, a lei diz que é ponto final, acabou, não temos direito à herança. Mas pergunta para Deus o que é que ele diz. E Moisés foi e perguntou para Deus, e Deus disse: as meninas estão certas. Trouxe o problema para mim porque quis, Moisés. Já que elas perderam aí, elas perderam aí embaixo. E apelou para o Supremo. O Supremo está dizendo que tu vai dar terra para elas. Mas Senhor, é lei. Aí embaixo, aqui é diferente, Moisés. Era melhor não trazer isso para cá. Trouxe para cá. O justo Deus está dizendo que os meus olhos, tanto faz homem como mulher, tudo merece ser respeitado e digno de acatação e digno de ser lembrado. Okay? Pastor, não entendi. Por ótica humana, elas não teriam direito à herança que lhe era peculiar. Direito adquirido. Por lei já era. Por lei elas não tinham como ter moradia. Por lei estavam desamparadas, eternas pedintes. Deixa eu dormir uma noite na sua casa, meu tio. Eterna pedinte, deixa eu dormir uma noite na sua casa, minha tia, porque elas mesmas não teriam. Morariam de favor na casa dos parentes. Mas elas reivindicaram. Por ótica humana, já era. Aí Deus vem e diz: você vai dar para elas sim, Moisés. Eu sou um Deus justo. Pastor, dá para o senhor ser mais claro? Com muito prazer, queridos. Sabe por que elas receberam? Simples. Porque elas reivindicaram. Um exemplo simples aqui. Por que será que Deus não disse: Moisés, tem 5 moças lá fora que querem falar contigo. Levanta e vai lá. Elas querem a possessão ou a porção de suas terras e você vai dar para elas. Por que Deus não fez isso? Elas tiveram que passar por Moisés, tiveram que ir. Moisés levou a causa perante o Senhor. Deus já não sabia que elas precisavam? Sim ou não? Sim. Lógico, Deus sabe de tudo. Vou dar um exemplo simples aqui, tá? E volto para o texto para chegarmos a um denominador. Uma coisa simples aqui, simples. Como é o vosso nome, meu querido, da primeira, segunda, terceira, de lá para cá? Sou com essa gravata azul clara, coisa mais linda aqui. Valdemir. Tá. Esse simpático servo de Deus aí, parecendo mais um juiz de direito. Marcos. O senhor sabe o significado de Marcos? Nem eu, quando souber me avisa. Vou mentir, sou crente. Valdemir Marcos. Irmão Valdemir, irmão Marcos. Na sua opinião, e eu confesso-vos que eu sou obrigado a respeitar a vossa opinião. Posso não convir, mas eu vou respeitar. Tá? Marcos, na tua opinião, responde para ti mesmo, tá? Ou responde para nós outros também. Na tua opinião, Marcos, Deus sabe ou não sabe de tudo o que o Senhor precisa, de tudo que o Senhor carece? Sabe? Valdemir, na tua opinião, Deus sabe de tudo que tu precisas? Não, sem dúvida nenhuma. O senhor com essa gravata, um tchan rosa aí, chiquérrimo, né? Deus não sabe de tudo que tu precisa. Como é o nome do senhor? Lucas. Grande médico, Lucas. Tá
Então, amado Lucas, Deus sabe ou não sabe do que tu precisas? Sem sombra de dúvida. A senhora aqui de marrom aí atrás, né? Como é o nome da senhora? Perdão? Leusa. A senhora também fala baixo, parecendo que é baiana. E pronto, acertei, por isso é Creuza. Como é o nome, minha linda? Cleusa. Pronto, Cleusa. Irmã Cleusa, na tua opinião, Deus sabe ou não sabe do que tu precisas? Lógico. Sabe sim. Agora responde para ti mesmo. Lucas, responde para ti mesmo. Marcos, responde para ti mesmo. Valdemir. Valdemir? Valdemir, responde para ti mesmo. Então, Valdemir, Marcos, Lucas e Cleusa, responde para vocês mesmos, na disciplina consciente. Já que Deus sabe de tudo que tu precisas, por que será que Ele não te deu ainda? Responde para ti mesmo, disciplina consciente, senão o povo sabe do que é que tu precisa. Por que será que Ele não te deu ainda? Por que será? Se Ele sabe, por que Ele não te deu ainda? Tu ainda precisas, ainda careces. Por que será? Porque Ele não quis. Não, Nina. Ele tem o que é de melhor para os seus filhos. Deus não sabia do que essas 5 moças precisavam? E por que Ele não tinha dado? Só deu depois que elas... Entendeu? Isso é sério. Meu filho mais velho, Misael, chegou para mim um dia, isso tem uns 6 anos mais ou menos, 7 anos mais ou menos. Ele estudando, chegou em casa e disse, pai, ligou aí, preciso falar com o senhor. Depois, não, filhão, vamos lá. Posso ir no seu escritório? Digo, vamos lá. Chegou no escritório, lá em casa, sentou na minha cadeira, jogou os pés na mesa. Posso falar mesmo? Digo, fale. Estou com um problema muito sério lá no colégio. Digo, não brinca. Seríssimo, painho. Olha o tamanho. 7 anos atrás. Painho, eu estou com um problema seríssimo. Digo, como assim? Todos. Painho, todos os meus colegas na sala de aula têm celular. Sim, eu digo, e daí? E daí? Que eu estou com um problema sério. Como assim? Só eu não tenho. Eu disse, problema seu. Sim, mas é por isso que eu vim conversar com o senhor. Mas está conversando comigo por quê, filhão? Porque os meus colegas me perguntaram, Misael, por que tu não tem celular? Eu disse, eu vou perguntar para painho. E eu estou aqui perguntando para o senhor. Por que eu não tenho celular? Eu disse, porque tu nunca pediu. Teu pai tem condição de te dar um celular? Eu disse, lógico. Já que o senhor tem condições, por que o senhor nunca me deu? Porque também tu nunca pediu. Deus sabe, Lucas, do que tu precisas. Deus sabe, Marcos, do que tu precisas. Deus sabe, Valdemir, do que tu precisas. Deus sabe, esqueci minha prima baiana, do que tu precisas. Deus sabe do que nós precisamos. Mas Ele só vai nos dar quando nós reivindicarmos. Isso é fato, gente. Guarda bem isso. Você quer ver Deus te dar de fato, entregar? Está escrito, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja. Quando você desejar, desejo, estou falando de desejo. Desejo é um negócio controlado. Sabe o que é desejo? É você estar trabalhando num local, os seus pés estão ali, mas o seu coração não está ali. Você está ali do tipo, não tem jeito. Mas um dia eu vou sair daqui. É você estar morando em um bairro, morando em uma casa de aluguel, mas o seu coração não está ali. Seu coração está num condomínio, seu coração está na sua casa própria. Então isso é bíblico. Deleita-te também no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração, querido. Isso é fato. Deus tem para dar? Tem, mas o que é que essas moças tiveram que fazer? Reivindicar.
Eu vou tomar o assento agora para não ser enfadonho, mas antes que eu proceda assim, isso aconteceu comigo. Diante de Deus, matutão, até os meus 19 anos, no Cabo da Enxada, já pregava, mas trabalhava na roça. E eu era uma fome tão grande, reverendo Fábio, para pregar, que eu ficava pregando assim para os pés de laranja, né? E eu imaginando que aquilo tudo era crente. E eu, aquelas laranjas podres, eu dizia, crente ruim, tu não vale nada. E as laranjas assim, sabe? Eu dizia, você, crente abençoado até o tutano, que era aquelas laranjas. E Deus olhava em mim inocente e dizia, vou parar de pregar para laranja, vai pregar para multidões. Deus é misericordioso, né? Ok. Então escuta bem. Mas eu não tinha assim, ainda não tenho, lógico, tanto conhecimento, mas o pouco que eu fui conhecendo, um dia, um pregador pregando com graça, ele abriu o meu entendimento com o sermão dele, que eu tinha direito a uma herança, ainda aqui na terra. Falando de vida melhor, falando de comer melhor, dirigir um carro e não, pois é, empurra aí para ver se pega. Que é o que eu tinha na época. Diante do sangue do Cordeiro, eu tinha um carro que aquilo não era um carro, o primeiro carro de pobre é duas alegrias. Primeiro carro de pobre é duas alegrias. Primeiro é quando ele compra, bate no peito e diz, meu carro. Segundo, é quando ele vende, que ele diz, estou livre, estou livre. Você sabe que é assim, carro de pobre é assim. E era o meu carro, meu velho, mas nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer meu velho Maverick. Ei, Maverick, velho. Não, se fosse esse, tem até clube hoje, tá? Mas não era assim não, filho. Pegue leve. O meu Maverick, até hoje estou doidinho para querer saber a cor dele. Diante de Deus, a porta, era uma porta não, plural. A cada porta era uma cor, o capô tinha outra cor. Não saía de noite porque não tinha farol. Estou lhe sendo sincero, não é que queimou, não tinha mesmo. Era doca. Entendeu? Não tinha. E para entrar nele, diante da majestade eterna, para entrar, entrava assim, ó. Ele aqui, eu disfarçando, né? Um dia eu parei ele na porta, quer dizer, um pouco afastado da igreja, que eu tinha vergonha diante de Deus de parar na porta da igreja no dia pregar. Eu parava lá longe, assim, ainda ficava com o pé no freio, pedindo a Deus para aparecer alguém. Por favor, pois não, põe uma pedra aí, não. Põe uma pedra aí no pneu traseiro para segurar. Eu só parava na descida, para ajudar a pegar no tombo. Sério. Mas para mim, isso era Deus. Ainda dizia, né? Deus me deu. Sério, Deus me deu. E Deus lá de cima. Entendeu? Ah, Maverick. Sério, para entrar nele, ele entrava assim, ó. E nesse dia que eu parei longe da igreja, preguei, fui até mais tarde, fogo caiu, tal. Terminou 11 horas mais ou menos, parei no escuro assim, uma congregação lá em Salvador. Aí eu fui subindo, fui para entrar no carro, um casal, no meio de tanto lugar, para encostar, para namorar. E eu passava para lá, para cá, para ver se ele saía do meu carro, e nada. Teve uma hora que o rapaz falou assim, já passou para lá e para cá, procurando alguma coisa? Eu digo, não, rapaz, esse carro aqui, o café, sei lá de quem é isso. Eu digo, é estranho, né? Não, mas era uma carniça de carro, diante de Deus. Todo mundo pensava que estava abandonado. E para entrar nele, eu entrava assim, ó, quer ver? Aqui o carro aqui. Eu com vergonha de alguém olhar. Quando eu via que não tinha ninguém, eu entrava pela janela, que a porta não abria. Entendeu? Ali saindo de Salvador, você vai entender porque que eu estou dizendo isso.
falando de reivindicar, e falando daquele culto que eu estava sentado, e um cidadão abriu a minha cabeça para entender que eu tinha direito à herança. Mas antes da herança, olha como eu vivia. E você não sabe da maior, ainda botei uma placa bem grande no fundo, uma propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva, era exclusiva de Jesus. Não, fica aí. Aí eu vou descendo assim, para pregar ali em Candeias, saindo de Salvador, tem um lugarzinho chamado Simões Filho. O guarda mandou parar. Ô Jesus, teu sangue tem poder. Ô Jesus, não deixa prender não, Jesus, não deixa não. Não deixa não. Jesus, no mínimo Jesus estava de lá. Que prenda! Você me mete vergonha. O guarda fez, meu amigo, desligue aí. Eu digo, hã? Desliga. Eu digo, ô Jesus. Eu vim aqui embaixo, ó, os 2 fiozinhos, ó. Pode aí? O guarda fez. O seu documento do carro, por favor. Seu guarda, eu sou crente. Eu disse, meu amigo, você não entendeu. Estou perguntando se você é crente, macumbeiro, filho do Satanás. Eu quero documento do carro e o seu documento, igual eu sou crente, eu não posso mentir. Eu não tenho documento nem o carro. Eu tenho habilitação, eu não tenho habilitação, eu tenho carteira de identidade, eu tenho agora habilitação, eu não vou mentir para o senhor, eu não vou mentir. Não, eu sou crente, não vou mentir, eu não tenho. Estou tirando. O guarda olhou para mim e fez assim, está brincando? Eu falei, estou não, senhor. Desça do carro aí, seu guarda, me deixa aqui. Ele, desça. Desça do carro. Eu de terno, todo intertelado. Uma gravatinha assim, língua de vaca. Sério, uma pobreza, Jesus. Cabelo partido do lado com bilantina. Presbítero da igreja. Crente. Guarda, desça aí, faz favor. Eu digo, seu guarda, me deixa aqui, meu amigo, não brigue comigo, não. Desça. Eu digo, para que pegar a arma, seu guarda? Eu sou crente. Desça! Eu disse, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Eu subi no banco. Botei a cabeça pro lado de fora, assim, ó. Fui descendo. Segurei no teto, desci de costa. Quando eu desci, procurei o guarda. O guarda estava sentado no meio-fio, batendo o cap no chão. Oh, Deus, que miséria é essa, Deus? Incrível. Você vai entender porque eu estou te contando tudo isso. Você vai entender porque eu estou lhe dizendo isso. Aí ele levantou rindo. Meu amigo, eu nunca vi uma cena dessa, não. Olha que eu sou guarda rodoviário há quase 15 anos. Eu no guarda rodoviário federal. Eu nunca vi um negócio desse, não, meu amigo. Ai, nunca vi não. Abre o fundo aí. Eu fui abrir o carro. Um arame que guardava assim a mala. Quando abriu assim... Ele... Que é isso aí, rapaz? Na época das fitinhas, lembra? Fita cassete. Eu vendia aquilo, umas apostilas que soltava tinta na mão dos outros. O que é isso aqui? Eu disse, uma apostilazinha que eu vendo, eu sou crente. E essas fitas, xerox, preto e branco, eu de bigode, a coisa mais linda. Isso aqui, estava lá escrito PB, que é presbítero. Abílio Santana. Ele falou, espera aí. Abílio Santana eu conheço. Espera aí. Mas eu tenho uma fita desse Abílio Santana. Eu sou crente. Eu falei, meu irmão, eu também. A paz do Senhor, meu irmão. Você é Abílio, eu sou Abílio Santana. Eu estou indo pregar aqui em Candeias. Eu falei, mas meu irmão, rapaz, eu tenho algumas fitas suas, rapaz. Aquela o crente a águia. Eu digo, tem até uma mais nova aqui, leve ela. O senhor.
Ele, rapaz, eu sou seu fã, rapaz, mas não sabia que você... Ô, meu irmão, pede um carro a Jesus, eu digo, ele já me deu. Eu disse, ô, meu irmão, Deus tem coisa melhor para você, rapaz. Eu disse, rapaz, então faz o seguinte, aquilo lá é o inspetor, se ele te ver, ele prende. Entra no carro aí como que não quer nada, aí vai embora. Eu entrei no carro, falei, ô Jesus, como é que sai agora? Falei, ô meu irmão, eu não vou mentir, não é querendo abusar não, dá um empurrãozinho aí, filho. Dá um empurrãozinho. Por que isso? Eu trouxe isso aí para você ter noção. Você ter noção. E num culto lá no bairro da Liberdade, na Avenida Lime Silva, um pregador norte-americano, judeu de fato, prepúcio cortado, sabe, pastor, messiânico, ele pregando, minha cabeça foi rachada assim, e entrou. Você está vivendo o que está porque você quer. Você vive o que vives porque tu queres. Deus sabe do que você precisa, mas Ele não te dá porque Ele respeita o teu livre arbítrio. E foi pregando, eu digo, isso é para mim, isso é para mim. Você fica passando prova, comendo bife da granja, amarelo e branco, ovo, eu digo, sou eu. Aquilo não é carro, aquilo não é carro. Eu digo, é o meu, é o meu. Ainda põe no fundo, quando ele disse isso, eu digo, aí não. Ainda põe no fundo uma placa, eu digo, não complete, Jesus, não complete. E eu entendi o que é que ele estava dizendo, que era a palavra profética, que Deus queria mudar a minha história, mas estava esperando uma atitude minha, como essas 5 moças. Se elas não vão lá, e não reivindica o que era seu, já era. Quando eu entendi o texto, entendi a mensagem, eu cheguei em casa, eu digo, ok, tenho direito à herança, não é? Deixa comigo. Eu digo, Jesus, não leve a mal não. O Senhor me registrou porque o Senhor quis. O Senhor pegou isso que não valia nada e colocou no meio dos seus filhos, ainda colocou no livro da vida, tá? Registrou porque quis. Eu tenho direito à herança e venha logo com a minha herança. Eu quero a minha herança. Era só isso que Deus estava esperando de mim. E deste dia para cá, a majestade eterna é testemunho ocular, que a minha vida começou a desenrolar numa velocidade inefável. Eu não estou entendendo, pastor, você vai entender agora. Eu venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem, tão somente para te dizer, queira Satanás ou não, a minha, a sua, a nossa vida vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Alabácia! O que é seu é seu. Guarda isso. Se o filho do diabo pode andar de carro importado para lá e para cá, muito mais podemos nós, que somos filhos do dono da prata e também do ouro. Se o filho do diabo pode cursar faculdade, muito mais podemos nós. Se o filho do diabo pode estar no plenário, trabalhando para lá e para cá, muito mais podemos nós. Se o filho do diabo pode ser empresário, muito mais podemos nós. Pastor, eu não entendi, você vai entender agora. Prepare os seus ombros esquerdo e direito, porque em breve, muito em breve, hão de bater e hão de dizer, quem te viu, quem te vê. Aleluia! Márcia! Obrigado. Aleluia! Alguém aqui acredita em milagre? Alguém aqui acredita em milagre?
Então, acha duas pessoas aí, mesmo que seja teu namorado, teu noivo, teu pai, tua mãe, alguém que tu conheces ou não conheces, seja ele quem for, ainda que seja teu superior hierárquico, o que você vai dizer não é desrespeito, é só uma crença no teu futuro, tá? Brilhante. E se você crê no milagre, diz para ele, diz para ela assim, ó, cuida bem de mim que tu não sabe quem sou eu amanhã, hein? Aleluia. 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 Agora, gozado, pela lei, não estou entendendo, pastor, você vai entender agora. Seria isso aqui, ó. É você pegar o seu contra-cheque, um exemplo, ó. Aqui, ó. Você pega o contra-cheque assim, ó. Porque tu sabes que contra fatos não há. É por ótica humana, posso pagar parcela de carro de X, não. Pelo laudo médico, ponto final. Não tem jeito. Sabe o que é que essas meninas fizeram? Elas foram na contramão. A lei dizia isso. Elas disseram, mas vamos ver o que é que Deus diz. Pastor, não entendi. Eu sei que por ótica humana a tua história é essa aí mesmo e acabou. Mas vamos ver o que é que Deus diz. Vamos ver o que é que Deus tem para mim, para você a partir de hoje. Vamos perguntar para Deus concernente o sobrenatural, o que é que Ele tem para mim e para você. Pastor Abílio, a minha vida é só um milagre. E não é isso que eu estou dizendo? Vai acontecer milagre. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amados, que isso, as horas voam, né? Estou a 1 minuto de tomar o assento. E antes que assim eu proceda, por caridade, se o grande Deus humanizasse e chegasse aqui na tua frente, e chegasse para você e dissesse, filho, filha, aproveita a oportunidade. O que é que tu queres? O que é que você diria para ele? Sério, o que é que você diria? Eu teria 3 pedidos inefáveis para fazer a ele. Pastor Abílio, dá para o senhor ser mais claro? Lógico. Aproveita o ensejo. Porque a Bíblia diz, creio nos meus profetas e terei prosperidade. Creia que Deus está simplesmente dizendo, filho, filha, reivindica. Pede. Pede o impossível. Aquilo que por ótica humana não tem como acontecer, que era o caso das 5 moças. Meu irmão, minha irmã, aproveita o ensejo e pede. Com a permissão do santo anjo desta igreja, com a permissão da estrela que brilha neste lugar, nós vamos reivindicar por 30 segundos. Mas pede mesmo. Pastor, posso pedir uma fazenda? Pede logo com gado, tá? Senão ele te dá só a fazenda e você vai ficar passando prova. Posso pedir uma empresa? Pode. E casamento? Lógico. Pede. Falando sério. Creio, estou na direção de Deus. Aleluia. Curve sua cabeça e não deixe ninguém ouvir o que você está pedindo.
Aleluia. Pede, filha. Pede. Reivindica. Aleluia. Pede, amado. Mas pede com a alma. Inquieta Deus com teu pedido. Pastor, isso é meninice, não é direção de Deus. Eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração. Você aí na net, pede, filho. Você que está acompanhando agora pelo DVD, pede também. Pede. Pede o que você quiser. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Levante o seu olhar, por favor. Levante o seu olhar, por favor. Não fale nada, 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 nada. Eu vou fazer uma pergunta simples. Simples. Irmão Valdemir, você está certo que era isso mesmo que você queria pedir? Irmão Marcos, era isso mesmo? Tu de cacharel, que coisa chiquérrima. Era isso que você queria pedir, querido? Senhora de verde, senhorita de verde, era isso que queria pedir, minha amada? Amém. Era isso, amada? Era isso, querida? Era isso, querida? Então escuta bem isso. Eu tenho um cuidado muito grande quando eu digo assim diz o Senhor. Primeiro que para ser profecia eu não preciso dizer assim diz o Senhor. Porque profecia, basta você dizer segundo as minhas palavras vai acontecer. E há poder nas nossas palavras. E acontece. Elias disse, segundo as minhas palavras não vai chover. Não foi Deus que mandou ele dizer nada. Ele disse, eu tenho crédito. Há poder nas minhas palavras. Segundo as minhas palavras não vai chover. E não choveu. O perigo é você dizer que Deus mandou dizer, sem que Deus não tenha mandado você dizer. E não precisa. Para Deus cumprir, basta você dizer, eu sou homem de Deus, estou dizendo segundo a minha palavra, e Deus cumpre, porque há poder nas nossas palavras. O perigo é você dizer, Deus mandou dizer, sem que Deus não tenha mandado. A profecia não se cumpre e você ainda vai se dar mal lá na frente, porque Deus vai te pegar. Mas me mate o Todo-Poderoso. Me puna com punição inaudita, se não me indisse a majestade eterna aqui. Muitos de vós outros vereis tornar-se real o vosso pedido ainda este ano. A minha amada e o meu amado estão certos, você está certo, querido, que era isso mesmo que você queria pedir? Então, quando eu disser, receba a sua bênção, em nome de Jesus, é o que você pediu. E quando eu disser, receba a sua bênção, em nome de Jesus, você vai dar um brado, eu tomo posse. Mas um brado para saco de um inferno, eu tomo posse. E no eu tomo posse, você vai fazer isso, eu tomo posse. Pastor, isso é meninice. Não é. Não é. Isso é um ato profético. Espera só a palavra Jesus. Quando eu disser Jesus, em nome de Jesus, eu tomo posse. Quer saber de uma? Assim diz o Deus de Abraão. Assim diz o Deus de Isaac. Assim diz o Deus de Jacó. Assim como, pastor Abílio, assim diz o Senhor. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Aleluia! Rabantu nereflando na manovinai sorevlenai
Shonebantu reclafaça noble neifa. Aleluia. 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 Aleluia e aleluia. Amados, Valdemir, vem cá, Valdemir, rapidinho. Dá uma tapa santa aqui, Valdemir, dá uma tapa santa aqui. Aí, agora diz assim: a sua vida nunca mais será a mesma. Diz assim. Amém. A sua vida nunca mais será a mesma, vai. Amém. Valdemir, sua vida nunca mais será a mesma. Isso que eu fiz com esse abnegado servo de Deus. Quantas mãos você achar aí, tu vais dizer para ele, vai dizer para ela: sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Oh, rabancho nereflanda rabanafande baixa. Aleluia. Profetiza para ele, profetiza para ele. Profetiza para ele, profetiza para ele. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua vida nunca mais será a mesma.